Ei, pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luciane e venho aqui todos os dias com o compromisso de estudar, para poder aprender a estudar um pouquinho sobre a vida após a morte, sobre as realidades do mundo espiritual, mas principalmente sobre a reforma íntima, a evolução moral, como é que a gente pode fazer para melhorar aqui na Terra, por que a gente passa por tudo que a gente passa, o que a vida espera da gente nos desafios, como que a gente deve se portar nas horas boas. Então, assim, o Evangelho é um guia seguro que nos transforma, que a gente sabe aproveitar cada oportunidade. Então, muita coisa já foi falada, eu acho que a gente tem que aprender a colocar em prática. Vamos pensar assim, Jesus já veio aqui, já tem 2000 anos, e até hoje a gente ainda não aprendeu a colocar na nossa vida em prática a lei do amor e da caridade. Muitas vezes a gente fica cego pelo orgulho, que diminui o nosso valor, a gente fica cego pelo egoísmo, que quer tudo para nós, a gente fica cego pela vaidade, que quer se achar melhor do que os outros, e a lei, e o amor e a caridade, aquele de fazer o bem para o próximo, só porque quer ver o outro feliz, fica lá no cantinho, escondidinho. A gente quer sempre reclamar tudo para nós. A gente quer que a nossa vida seja perfeita, sem desafios, sem sobressaltos. A gente se revolta contra Deus quando passamos por algum... Não todo mundo, né? Mas muitas pessoas se revoltam contra Deus quando passa por algum desafio, acham uma injustiça. O Espiritismo, como o Consolador prometido por Jesus, vem explicar por que a gente passa por tudo que a gente passa, por que existe a dor, o sofrimento, na onde que a gente veio, para onde que a gente está caminhando, o porquê de tudo isso que a gente passa aqui na Terra. Ainda somos espíritos muito ignorantes, nós fomos criados simples e ignorantes e estamos evoluindo, mas nós somos crianças espirituais. A gente ainda tem muito da matéria em nós. Então é que desencarnar é tirar a influência da carne. E a gente desencarna um pouquinho todos os dias quando a gente dorme. Quando a gente passa por essas experiências, a morte física, ela é uma etapa de superação, de transição. Mas diariamente, a gente está tirando a influência da carne, se a gente assim permitir. Então, a ideia aqui é estudar. Eu não venho aqui como a dona da verdade, eu venho aqui como aprendiz, e aí eu estou compartilhando o meu aprendizado com vocês. E a lição hoje é do livro Ceifa de Luz, psicografada pelo Chico Xavier, editada pelo Emmanuel. E assim, nada acontece por acaso, né? Eu sou a primeira que ouve. E esse texto está muito condizente com o texto que eu acabei de ler, do livro Cartilha da Natureza, a Pérola. Depois, se vocês tiverem curiosidade, assistam lá. Fala justamente dessa transformação que Deus faz nas nossas vidas, para que a gente saia melhor. Então, todo período de desafio, se a gente olhar com bons olhos, com essa certeza de que Deus é bom, Deus nos ama, Deus é amor, Deus não castiga, Deus não pune ninguém, mas que tudo que a gente passa é para nos transformar em pessoas melhores, é para fazer brilhar a nossa luz, para tirar da gente todos esses sentimentos inferiores. Aí a gente vai ter uma noção que por trás de cada desafio tem uma oportunidade imensa de crescimento espiritual. E assim, já diz os mestres, né? Atrás de todo desafio tem uma oportunidade de igual tamanho. Então, às vezes a gente passa por dificuldades na vida pessoal e ela vem para nos fortalecer. E esse texto, isso foi o texto da Pérola. E esse texto que eu vou ler agora, ele explica direitinho como isso pode nos melhorar, como isso pode nos afetar, como é que a gente pode usar todas as situações porque a gente passa, todas as adversidades porque a gente passa nessa vida, como instrumentos para nos melhorar, como é que a gente deixa a vida nos guiar. Então, o texto de hoje do livro Ceifa de Luz é o texto número 9, A Perda Irremediável. Portanto, vede como andais. Vede como andais. É Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vede como é que você anda. A vida que a gente tem hoje, ela é consequência das escolhas que a gente fez no passado. E a vida que a gente vai ter amanhã é consequência das escolhas que a gente fez hoje. Nada é por acaso, não existem vítimas aqui na Terra. Está na hora da gente começar a ser responsável pela nossa própria felicidade. Aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida.
Então, para a gente não empobrecer o nosso coração, para a gente não endurecer o nosso coração, porque geralmente essas dificuldades são bênçãos disfarçadas. Aqui, a nossa existência aqui na Terra é muito breve. O que são 80 anos, 100 anos, diante de uma eternidade inteira? Tem espíritos que estão lá sem reencarnar 1000 anos, não precisam mais reencarnar, estão trabalhando no mundo espiritual. Então, a gente vai passar pelos desafios aqui que vão brilhando a nossa alma, que vão lapidando a nossa alma, e para quando a gente chegar na vida eterna, no mundo espiritual, onde a eternidade 100 anos é um sopro, a eternidade é uma realidade, a gente vai viver um período mais longo, com um estado de espírito muito mais elevado, em locais mais agradáveis. Eu tenho muito, assim, praticamente obrigatório o estágio pelo umbral, né? As pessoas que se revoltam, que não assumem essa própria responsabilidade, ficam sempre se fazendo de vítima aqui na Terra, são muito egoístas, são muito materialistas. Na hora que chega do lado de lá, a pessoa não vira santo só porque morreu. A pessoa que nós somos aqui na Terra, enquanto vivos, é exatamente a pessoa que a gente vai ser quando a gente morrer. As pessoas têm mania de falar assim, morreu, agora virou santo, está indo para um lugar melhor. Não é assim. A gente vai para onde o nosso espírito tiver sintonia. As coisas que a gente faz aqui na Terra, a gente vai continuar fazendo no mundo espiritual. Só que lá é tudo mais intenso. O sentimento lá é mais intenso, tanto a felicidade é mais intensa, quanto o sofrimento também é mais intenso. E a ligação é imediata. A gente vai ficar perto das pessoas e das situações que a gente tem afinidade. Então, esses desafios que a gente passa aqui na Terra, eles, na verdade, são bênçãos disfarçadas. São tesouros que nos enriquecem a vida, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. A gente é caluniado, isso daí vai testar as nossas fibras para ver se a gente não vai querer vingança. Nem que seja aquela assim, você tem que sofrer muito na vida ainda, ou Deus vai te fazer pagar. Isso tudo é um desejo de vingança nosso, projetado em Deus. Deus é amor, Deus não quer de forma alguma o mal para nenhum de nós. Inclusive, até aqueles mais endurecidos, que as pessoas costumam jogar pedras, aqueles que fazem muita coisa errada aqui na Terra, assim, atrocidades, é a parábola do filho pródigo, aquele que erra muito, que se volta contra o seu pai, mas na hora que ele volta, o pai está te esperando de braços abertos e ainda faz uma festa. E por mais que a gente tenha errado aqui na Terra, por mais que a gente não dê conta de fazer, por mais que a gente ainda seja espírito ignorante, endurecido, na hora que a gente quiser voltar para Deus, Deus vai estar nos esperando de braços abertos. Feliz que a gente retornou para Ele. Então, é a resistência para a vitória no bem. A calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, para não desejar vingança, não querer um mal para quem te fez mal. E quase sempre, a aprovação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-se das trevas para a luz. É que a gente entre em contato com as nossas sombras, para que a gente possa transformá-la, para que ela se torne luz. Porque a sombra, a quantidade de luz é a mesma. Eu tenho um objeto aqui. A luz que incide nesse objeto é a mesma. Só que como ele está aqui, esse objeto faz sombra, a luz não consegue atravessar. Tirando as nossas sombras, transformando as nossas sombras, a luz continua a brilhar na mesma intensidade. E não é possível a gente viver a nossa luz sem antes ter experimentado a sombra. A gente vive num mundo dual. Então, a gente precisa entrar em contato com as nossas sombras, com a profundeza das nossas almas, as entranhas do nosso subconsciente, para a gente poder se transformar e poder fazer a nossa luz brilhar. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. E, por vezes, numerosos os obstáculos que te visita, impiedosos e simples,
é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. Então, às vezes a pessoa nos nega ajuda, a gente fica com raiva, se revolta, ao invés de se revoltar, ergue as mangas e mãos à obra, vão trabalhar para que a gente possa alcançar o nosso próprio alimento. Porque o trabalho santifica o homem, nós somos feitos para servir, e de repente é para lutar pela nossa sobrevivência que a gente vai estar se colocando à disposição das outras pessoas aqui na Terra. O obstáculo que te visita impiedoso é simples medida de esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. Coragem não é não sentir medo, coragem é enfrentar os próprios medos. E às vezes vem o desafio e a gente não pode mais ficar do jeito que está, não pode mais ficar parado, senão a situação só piora. Então, acaba sendo uma medida de esperança e de fé. Se a gente aplicar o Evangelho na nossa vida, né? De esperança e de fé, que nos concita a melhorar nossas próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham. E a evidência no mundo, frequentemente, não passa de ergasto em que a alma padece angustiosa solidão. Às vezes as pessoas passam a vida inteira aqui na Terra procurando dinheiro, procurando ouro, mas é uma cruz muito pesada para quem o tem. As pessoas caem muito por causa do dinheiro. Nós aqui, enquanto espíritos encarnados na Terra, as causas de maior queda espiritual aqui é dinheiro, beleza, sexo e poder. Então é muito mais fácil a pessoa cair por causa da prova do dinheiro, porque traz muita responsabilidade, você tem que fazer muito bom uso desse dinheiro. E geralmente as pessoas ficam muito egoístas, elas ficam muito gananciosas e elas acabam prejudicando os outros, né, com a desculpa de defender os próprios interesses. O outro quer me prejudicar, então isso está justificando eu fazer o que eu faço. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparce em todos os ângulos do campo em que te desdobra a existência, e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Então, que a gente procure semear a alegria, a paz, a confiança e o trabalho, todos aqueles que convivem conosco tenham sentimentos bons. A gente faça as pessoas se sentirem bem, porque a gente está no caminho delas, que a gente desperte a paz nas pessoas, a alegria, o bom ânimo. Mas para isso, primeiro a gente tem que descer as nossas próprias sombras, porque já dizia Freud, quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, uma pessoa que está mal resolvida consigo mesmo, ela nunca vai conseguir ser bem resolvida com os outros, ela nunca vai conseguir ser generosa com os outros. Uma pessoa que se critica muito vai estar sempre criticando o outro, vai estar sempre julgando o outro. Então, é preciso que a gente entre nas nossas profundezas, as transforme para que a gente seja melhor conosco e assim a gente consiga ser melhor com os outros. Lembra-te de que a morte por meirinho celeste tomará contas a cada um de nós. Todos nós iremos prestar contas do que a gente fez nessa vida um dia. Ninguém escapou vivo da vida. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência dos recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. O maior tesouro que a gente tem aqui na Terra é o nosso tempo, que a gente saiba fazer bom uso dele. Não nos perdemos com horas inúteis. Quanto tempo que a gente não gasta em rede social, vendo videozinho de 15 segundos? Quanto tempo que a gente não gasta com discussões inúteis? Quanto tempo que a gente não gasta com pensamentos que nos perseguem, pensando mal dos outros, com revolta, com um sentimento de mágoa, de tristeza? Então, é tempo que a gente está perdendo. A gente poderia estar fazendo um bem para nós, o próximo a gente poderia estar usando esse tempo de uma forma útil para crescer.
para evoluir intelectualmente, para evoluir moralmente, servindo aos nossos semelhantes. E a gente perde muito tempo. E o tempo é o nosso maior tesouro, é o nosso maior patrimônio. Então, que a gente saiba fazer bom uso desse tempo. É o que convida esse livro, esse texto do livro Ceifa de Luz. Bom, essa é a minha interpretação dos fatos, baseada na minha bagagem. Acho que complementou muito a história que eu li da Pérola mais cedo. A gente não pode se revoltar contra Deus. Eu já vi até ateu ficando com raiva de Deus na hora que vem o desafio. Não acredito em Deus na hora que está tudo bem, mas na hora que acontece o desafio, mas por que você fez isso comigo? Você não é bom. Então, assim, os desafios servem para nos melhorar. Nós somos pérolas que estamos sendo formadas dentro de cada ostra. Na hora que a gente cair as nossas cascas da personalidade e deixar brilhar o nosso espírito, na hora que a gente chegar no mundo espiritual, aí sim a gente vai ter a justa recompensa na vida eterna. Por aqui é só um estágio que a gente está fazendo para se melhorar e se reequilibrar com a lei divina. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, um queijo. Curtam, comentem, deixem seu like, se inscrevam no canal. Beijo! Amo vocês, fiquem com Deus!